Os seguidores da Ética, estamos na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Nos bastidores, o Paulinho, que vai acabar entrando na sala dele aqui, da secretária Paulinho, né? É o Paulinho, e também nos bastidores a nossa vereadora Adilis Marques. Adilis. O que tu quer mais saber do nosso presidente? Paulo, agora sim, tu assumiste agora recentemente, né? Foi no mês de janeiro, tu assumiste a presidência da Câmara aqui da casa. Quais são teus projetos para este ano de trabalho, as tuas expectativas? O que tu pretendes implementar ou conquistar? Como tu vais deixar a tua marca nesse período? Tu sabe que tudo na vida é um desafio, né? E esse não é diferente. Assim como a minha vida já desde pequeno foi um desafio, depois quando eu entrei na vida pública foi um desafio, na vida política então mais ainda, porque eu nunca pensei isso de criança, né? Mas a gente também, quando a gente tem desafios, a gente tem que tentar fazer o melhor de si para também alcançar então os objetivos que a gente planeja. Na Câmara não é diferente. Tem que agradecer primeiramente aos eleitores que me conheceram de alguma forma, enfim, e que acreditaram no meu trabalho. A gente tenta sempre também, quando toma alguma decisão, pensar neles primeiro, nessas 618 pessoas, em especial a minha família que me apoiou, meus amigos, para também representar elas e fazer o melhor possível. Na presidência não é diferente, né? A gente tem algumas coisas que são mais difíceis, que tem uma discussão maior, às vezes mais acalorada, e isso é normal. A gente acha que isso é bom para o município. A discussão ela sempre é boa, desde que ela seja respeitosa, né, e com princípios. E é isso que a gente também, como presidente, sempre tenta fazer, né? Além disso, eu tenho algumas coisas minhas, assim, que eu acho que a gente pode melhorar. Uma delas já está acontecendo, que é transmitir as sessões via vídeo. Tenho que agradecer a vocês por isso, ao Elton, na RDK, e a você. Outras questões são, quero ainda conversar com meus colegas sobre a gente dar uma melhorada nessa questão das fotos, fazer um arquivo digital disso, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, para a gente também não perder esse arquivo, tanto o digital como também o de papel que está aí. Então isso é uma das coisas que eu quero fazer. Tem que construir isso junto, né? O presidente também não decide nada sozinho. Eu tenho algumas coisas em mente para fazer também, que as pessoas acabam pedindo, e eu acho que é justo, que é questão um pouco de um reconhecimento dos professores e também um reconhecimento. Eu sou catarino, né? Sou do oeste catarinense, mas acho que eu sou muito mais gaúcho que muito gaúcho. Faço parte da patronagem da CTG já há 10 anos e adoro a cultura, a tradição gaúcha. Então, a gente tem o nosso CTG Querência, Arroio do Meio aqui, já vai fazer 34 anos, se eu não me engano, 33, 34. E a gente também pensa e tem essa conversa interna de valorizar as pessoas que se dedicaram, às vezes, praticamente uma vida inteira em função do CTG. São poucos ainda dos sócios fundadores que estão entre nós, e acredito que eles mereçam também esse reconhecimento por tudo que a cultura e a tradição gaúcha já ajudou em Arroio do Meio. A questão das danças, hoje o CTG de Arroio do Meio é reconhecido pelo Estado por ter todas as suas alas, todas elas trabalhando, os grupos de danças, desde a criancinha até a adulta, enfim, a veterana. Também todos os departamentos funcionam muito bem, sempre tem elogios, enfim. Somos um dos primeiros CTGs do estado que implantou energia solar, agora também pensando no meio ambiente. Então acho que também merece esse reconhecimento a essas pessoas que ajudaram na criação do CTG lá quase 4 décadas atrás, né? Então são coisas que a gente está organizando, pensando. E como eu falei, a gente precisa de todos os colegas que apoiem, né? Sozinho o presidente não faz nada também. A gente tem alguns outros debates que acontecem às vezes. Se a gente olhar
na volta, os municípios pequenos, todos eles já têm câmara própria. Hoje a gente é uma das câmaras mais enxutas do estado. A gente só tem um assessor jurídico, só tem um secretário-geral, que é o Paulinho, e o assessor jurídico é o Diego Girello. O resto a gente não tem despesa praticamente, então é uma câmara muito enxuta mesmo. Não pagamos aluguel, na época da construção da prefeitura também foi usado o dinheiro da câmara para ajudar a construir esse prédio aqui. Mas a gente sabe também que a câmara teria condições de talvez fazer um espaço próprio, com um pouco mais de privacidade, talvez, para as pessoas, e para ter um espaço um pouquinho mais amplo para as pessoas também acompanhar, mas não só fazer a câmara, né? Acredito que a gente possa também colocar outras coisas juntos, que seria talvez um auditório para a própria câmara, né? Que o município hoje não tem. A gente tem a CISAM, né? Que é muito legal aquele auditório lá. Mas também, se a gente se deslocar lá para a CISAM para fazer uma reunião, às vezes, para 30 pessoas, também não é legal, né? Então, acredito que o dia que for fazer, não vai ser eu o presidente ainda, pelo menos não dessa vez, quem sabe no futuro. Mas acho que tem que se pensar nisso, né? Acho que tem que fazer o município tem várias áreas, né? Se eu fosse fazer, eu ia solicitar ao município se cedesse aquela área aqui embaixo da entrada da área de lazer, é uma área legal. Faz o primeiro vão embaixo garagem, depois faz a câmara e quem sabe em cima faz mais um ou dois andares, enfim, para fazer um auditório e mais alguma sala, até para alocar alguma secretaria, alguma coisa assim. Claro, de novo, né? Isso não é o presidente sozinho que faz, mas eu acho que a Arroio do Meio, com o tempo, vai precisar, merece e vai precisar de uma câmara própria. Não sei se vai ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas com certeza isso vai acontecer. Então, assim, pela tua fala, a gente deduz que tu acredita que sim, precisamos ter uma câmara própria e sair daqui da prefeitura, futuramente, claro. Sim, sim, acredito que sim. O que acontece hoje, eu acho que tem outras prioridades, tá? Acho que tem muito asfalto ainda para ser feito no interior, acredito ser prioridade. A gente tem a questão da educação e da saúde, acho que isso são as premissas que um gestor, um vereador tem que cuidar, para que todo mundo tenha esse direito e direito igual. E aí sim, depois, e com isso, né, como você está fazendo asfalto, ainda mais com o Passa à Frente, que foi implantado na minha gestão como secretário de obras, você consegue reduzir muito, e foi feito muito asfalto. Hoje deve estar fechando o que a gestão anterior fez e mais essa, deve estar fechando 35 quilômetros de asfalto no interior. Então isso também reduz o custo, né, porque são as estradas que mais sempre dava manutenção e o custo mais caro para o município, que são as principais, Picada Arroio do Meio, começando pela primeira, que foi Arroio Grande, a Travesseiro Forqueto, Picada Arroio do Meio, Passo do Corvo e Palmas, né? Então, quando essas principais tiverem todas elas asfaltadas, depois as secundárias são mais baratas, porque já tem menos movimento, e também mais rápido, porque já vai também começar a sobrar um valor da manutenção dessas primeiras que foram feitas. Eu acredito que depois disso, sim, o município teria que investir numa Câmara, mas tem sempre as prioridades, como eu elenquei. Mas, presidente, esse dinheiro, o investimento, né, da própria Câmara? Sim, é da própria Câmara, mas hoje a gente devolve em torno de 70% para o município, né? Então, se a gente usar esse recurso todo da Câmara, o município também não vai ter perna para fazer isso. A gente nunca divulgou isso, né? Mas esse ano eu vou fazer a ideia é fazer um relatório e também apresentar isso. Então, se entra 100 mil, por exemplo, 70 volta ao município. Isso. A Câmara hoje tem direito a 7,5% mais ou menos do orçamento do município. Ele está orçado em 117 milhões, deve chegar a 130. Então é fácil de fazer a conta quanto a Câmara teria direito desse valor, né? Aproximado. Então a gente não gasta 2% disso. E esse dinheiro poderia ser usado para construção? Sim, ele é um recurso da Câmara, por lei federal, inclusive, né? Ele poderia ser usado para construção. O que eu não vou concordar enquanto eu estiver aqui é alocar. Então fica aqui. Que daí seria uma despesa sem volta. Exatamente. E, Paulo, assim, ó,
Agora focando um pouquinho de novo para a Câmara, assim, no número de pessoas que vêm aqui assistir, né? Eu queria que tu fizesse, assim, um convite para as pessoas, porque aqui no dia a dia, quando nós temos as sessões, né? Nós temos 2, 3 pessoas, geralmente as mesmas, né? Há mais pessoas quando existe um assunto mais polêmico, né, para ser Exato. votado, né? Mas geralmente a comunidade não vem, né, para assistir às sessões, para ouvir. Eu queria que tu fizesse um convite à comunidade para que ela viesse para assistir, para conhecer, para ver como funciona. Eu até entendo muitas vezes as pessoas, né? Eu convido pessoalmente, às vezes conhecidos, amigos, né? E o que a gente sente? As pessoas não gostam muito de política. Até porque se tu ligar a TV, tu só vê as manchetes sempre são de políticos de má fé, né? A gente em Arroio do Meio, a gente tem as nossas divergências e isso faz parte da democracia. Eu tenho um pensamento, meu colega tem outro. Mas acredito que aqui no fim sempre pensam pelo bem do município. É uma política diferente e mais perto das pessoas, né? Então, algumas pessoas vêm, como você falou, são poucas, e fazer um trabalho em cima disso para chamar elas, já pensei nisso, até já pensei em talvez levar algumas sessões para os bairros, mas sobre isso tem que também ver a questão legal, né? Porque aí, como o regimento interno diz das gravações, tudo, né? Tem que ver o custo disso também, né? Também não quero onerar a Câmara, não quero ser o vereador que 4 anos gastou mais, né? Também não quero isso. Eu sou um cara que sempre poupei em todas as secretarias que eu fui, sempre tentei fazer o máximo para gastar o mínimo de dinheiro público e quando gasta, se gastar ele bem feito. Então a gente também, com essa questão dos vídeos que agora vocês estão fazendo, a RDK está fazendo, a gente acredita que as pessoas começam a ter um pouco mais de interesse e daqui a pouco começam a participar. A gente tem hoje espaço para 15, 20 pessoas aqui, geralmente vem 5, 6, como tu falou. Eu deixar aqui o convite também, então, para as pessoas, quando eu tiver um tempinho, sempre na primeira quarta-feira do mês, na terceira quarta do mês, às 18h30, na Câmara de Vereadores, para vir prestigiar. É importante vocês participar, saber o que está acontecendo, o que os vereadores debatem. Podem também falar com os vereadores antes da sessão, expor a opinião de vocês. Mas venham, pegam essa 1 hora, venham prestigiar a sessão, que vocês vão ver que os políticos que aparecem na TV não são os mesmos de Arroio do Meio. Agradecemos, Paulo, agradecemos a tua participação e desejamos uma feliz gestão frente à presidência da Câmara. Obrigado.